Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre não conseguir caminhar nos sonhos. Por que em alguns sonhos nós ficamos paralisados, não conseguimos correr, ficamos com os pés presos ao chão e ficamos estagnados, sem conseguir caminhar, sem conseguir se locomover. Por que isso acontece? Então, nós vamos explicar os motivos que isso se dá em nossos sonhos. Na verdade, há duas hipóteses com relação a isso. Uma é reflexiva e a outra é espiritual. Reflexiva no sentido de estarmos vivendo no momento um sintoma emocional, em razão de alguma situação que estamos vivendo em nossas vidas, e isso de alguma forma reflete em nossos sonhos. E a espiritual é com relação à atividade da nossa alma, do nosso espírito enquanto dormimos. Então, primeiro nós vamos explicar a reflexiva. Então, nós estamos paralisados no sonho. Nós estamos vivendo alguma situação e não conseguimos caminhar em razão disso. Então, nós estamos aqui estagnados, tá? Em razão de uma situação, a história do nosso sonho. E isso se dá por medo, tá? Essa paralisia em nossos sonhos se dá por medo. Então, essa situação, essa história, tá? De alguma forma vai envolver sentimentos em nós e esses sentimentos são relacionados ao medo. Em razão desse medo, na história do nosso sonho, nós ficamos estagnados, não conseguimos correr e por isso ficamos parados. Em alguns momentos, em alguns sonhos, nós até acordamos ofegantes, nós até acordamos assustados, lembramos partes da história, não toda, porque esse medo também faz nós esquecermos, tá? Mas a razão de tudo isso é o medo no sonho. E esse medo, na verdade, ele vem de uma fonte externa. Essa fonte externa vai influenciar a história do nosso sonho. Essa história do nosso sonho vai retransmitir o medo que estamos sentindo na vida aqui fora e isso acaba acontecendo no nosso sonho. Vamos explicar. Por exemplo, você tem que resolver um problema e é um problema difícil de ser resolvido aqui fora, tá? Então, isso está causando um sintoma emocional em você. Você não sabe como agir, você não sabe como resolver esse problema, tá? Isso gera uma estagnação natural. Então, em razão de você não ter o controle da situação, você não sabe como agir, não sabe como lidar com esses sentimentos na resolução desse problema aqui fora. Isso gera um sintoma emocional. Esse sintoma emocional, ele vai refletir no seu sonho, aqui ó, na história do seu sonho. Aqui é a fonte, tá? Então aqui nós temos um problema aqui fora para ser resolvido. Um problema grande. Imagine um problema grande que vocês já vivenciaram e não souberam como resolver e isso causou certo medo de você enfrentar esse problema. Isso é a fonte externa. Isso vai refletir no seu sonho, na história do seu sonho, como o quê? Como um sintoma emocional que você desenvolveu em razão do medo de resolver aquele problema. Então, essa história vai ser uma mensagem codificada do nosso subconsciente em cima desse problema e isso vai gerar um medo no sonho que vai fazer você ficar paralisado, vai fazer você ficar estagnado. Por isso que você não consegue correr, tá? É um sonho, como eu disse para vocês, na área reflexiva da nossa mente, tá? Em razão de um sintoma emocional que desenvolvemos, de não estar sabendo lidar com um sentimento que acaba refletindo na história do nosso sonho, e essa história do nosso sonho transmite esse sentimento de medo e que também ficamos paralisados no sonho, tá? E por que essa paralisia, deixa eu apagar aqui, ela acaba ocorrendo? Qual que é esse motivo? Então,
essa paralisia se dá em razão do medo por nós não estarmos querendo avançar por medo de errar. Então, é não avançar por medo de errar. Então, essa estagnação, tanto em nossa vida como refletida no sonho, nós ficamos paralisados, estagnados no local, numa zona de conforto, porque nós sentimos medo de errar. Alguns pesquisadores chamam isso de angústia emocional. E o que é essa angústia emocional? É você não querer agir por medo de errar. Esse ficar preso pelo medo de errar é pelo medo de não conseguir resolver esse problema, por exemplo. Então você fica com medo de não resolver aquele problema e aí você não age. Então você acaba ficando preso naquela situação de qualquer forma. Você não quer perder, você tem medo de perder algo, que aquele problema te tire algo. Então você também fica estagnado. Você tem medo de fracassar. Você tem medo de tentar resolver aquela situação e fracassar, tá? Você tem medo de ser criticado por não estar conseguindo resolver aquela situação. Então você tem medo de resolver, tá? E acima de tudo é o medo de errar. Vamos frisar em vermelho aqui. Mas é acima de tudo o medo de errar, o que os outros vão pensar, o que você vai pensar, o que você mesmo vai achar de você. Mas você tem que lembrar que, e isso é muito importante com relação a isso, tudo o que temos hoje, tudo que nós temos hoje, tá? Eles vieram de resultados envolvendo também fracassos e medos. Ou seja, de tentativas. Geralmente nós ficamos presos por falsas verdades. Nós ficamos presos pelos que sussurram, em nossos ouvidos influências negativas, que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos, que nós não temos capacidade. Então nós absorvemos esse sentimento de outras pessoas. E quando nós somos colocados numa situação de prova, quando uma situação se apresenta em nossas vidas, em razão de termos absorvido esses sentimentos, esses sussurros negativos de outra pessoa, esses sentimentos vêm à tona de medo e aí nós não queremos resolver por medo de errar e ficamos estagnados. É isso que vai refletir no seu sonho, na história do seu sonho, mesmo que ela seja de forma codificada daquele problema que você tem para resolver. Mas o medo de avançar vai refletir de alguma forma e você vai ficar estagnado. Tá? O fato de nós termos fracassados uma, duas ou três vezes não significa nada mais do que isso de tentativas. E nas próximas você pode conseguir. Tá? Então, se nós fracassamos alguma vez, não significa nada, nada. Não significa que você é fraco, não significa que você é menos inteligente, não significa que você é dependente. Não, significa apenas que você tentou e falhou uma, duas ou algumas vezes e que nas próximas você pode conseguir. Você tem que colocar na cabeça que isso acontece com todo mundo e não é só com você. Todos os que alcançaram os seus objetivos, os seus sonhos, eles lutaram, eles fracassaram, eles erraram e até conseguir chegar e alcançar seus objetivos. É assim com todo mundo. Tá? O que nós precisamos entender com relação a isso, de não conseguirmos avançar no nosso sonho, de ficarmos parados, querer correr, querer andar e não conseguir, se deve ao medo de avançar, se deve a um reflexo de alguma situação que estamos vivenciando em nossa vida no momento e essa situação nos causa algum medo. Isso gera um sintoma emocional e é refletido na história do nosso sonho, a história do nosso sonho de forma figurada, codificada. Esse medo ele vem através dela e também no sonho nós temos essa estagnação, essa paralisia de não conseguir
resolver aquela situação de forma codificada que se apresenta, é apenas a representação do sonho. Até aqui nós falamos de sonho reflexivo, tá? Em razão do sintoma emocional que é liberado em nossa mente pelo subconsciente para que nós possamos resolver a situação. Tudo isso ocorre, é o nosso subconsciente trabalhando por trás de tudo isso para que você possa, enfim, com coragem, com conhecimento de causa, as informações durante o sonho, nos sonhos, são colocadas em ordem para que você possa entender, às vezes, de uma outra forma. Às vezes você acorda com a ideia pronta de como vai resolver aquilo. Você acorda com um roteiro pronto de como você vai dar os passos para se chegar naquela situação. Isso é sinal de evolução que nós alcançamos na nossa cadeia evolutiva, na nossa história da humanidade, tá? Os sonhos, ele é uma prova de que o nosso subconsciente, o nosso cérebro evoluiu. E durante os sonhos, muitas informações são ordenadas em nossa mente. Por isso que quando acordamos, muitas das vezes com respostas de coisas que antes não conseguíamos chegar, com a solução de alguns problemas, o nosso cérebro sempre trabalha enquanto estamos dormindo, tá? Então, agora nós vamos falar sobre ficar estagnado num sonho, paralisado num sonho, mas num sonho espiritual. E o que é um sonho espiritual? É um sonho onde envolve a atividade do nosso espírito enquanto estamos dormindo, a atividade do nosso espírito fora do corpo. Então, nós estamos aqui dormindo, tá? E aí, quando o corpo repousa, às vezes o espírito ele pode, vou desenhar em vermelho, ele pode sair. É o que nós chamamos de desdobramento. Nós já falamos alguns vídeos aqui sobre essa questão propriamente dita. A forma que o nosso espírito tem forma do corpo, fora do corpo, é em forma de orbe, tá? É em forma como se fosse uma bolha de sabão. Isso, ela viaja muito rápido, o nosso espírito viaja muito rápido, numa velocidade muito próxima à velocidade da luz, porque é energia, e luz é energia, tá? E essa orbe, tá? Ela pode viajar, ela tem vontade independente, o nosso espírito ele pode ir para alguns lugares que ele quiser, tá? Então ele pode ser atraído para ajudar outras pessoas, ele pode ser atraído para situações do passado, do futuro, porque no mundo espiritual não existe a linha do tempo como a nossa, passado, presente e futuro se entrelaçam como uma só linha do tempo, tá? Isso no mundo espiritual é bem diferente aqui da matéria. Então, o nosso espírito fora do corpo, ele tem atividade e vontade própria, ele pode ir aonde quiser. Mas, por exemplo, se ele vai num local, vamos falar de um galpão antigo e abandonado, que antes ali funcionava uma fábrica, e você trabalhou nessa fábrica durante a sua infância. Então, o seu espírito, por curiosidade, ele vai lá nesse local, tá? Por hábito, por curiosidade, para ver como as pessoas estão. Mas o que, às vezes, ele encontra pelo caminho uma placa de ferro lá. E essa placa, ela pode estar, de alguma forma, energizada. Não muito energizada, com um pouco de energia só. Em razão do contato, do atrito. E aí esse espírito, em razão dessa placa estar energizada, ele pode ficar cravado nela, ele pode ficar paralisado e não conseguir mais sair dali. Porque assim como ele é composto de energia, essa placa está parcialmente energizada, ele fica parado ali. A sensação que é transmitida até a nossa mente, tá? É que realmente não conseguimos nos mexer. Pode envolver as mais diversas histórias, tá? É o nosso subconsciente tentando preencher algumas lacunas de experiências vividas por esse espírito. Mas a informação principal que chega é que não consegue se mexer, ficou paralisado. Quando isso acontece, na maioria das vezes nós acordamos assustados, tá? E essa partezinha do nosso espírito que saiu, porque esse aqui é só uma partezinha. Nós também já falamos alguns vídeos atrás que esse espírito ele pode se dividir em várias
partezinhas ao mesmo tempo e ir para diversos lugares nas mais diversas zonas do tempo, tá? Então é uma partezinha que fica presa, nós acordamos assustados, essa partezinha acaba se perdendo naquela placa energizada. Então, quando o sonho espiritual e nós sonhamos que não conseguimos se mexer, estamos paralisados, pode ser um acontecimento assim que você acabou vivenciando, tá? Geralmente essa parte do nosso espírito, ela realmente fica presa em metais energizados, um portão de ferro, uma grade, uma placa no chão, um aparelho eletrônico, partes de automóveis velhos, então motores em funcionamento, tudo que pode se energizar, ela de certa forma é atraído e fica preso ali. Tá? Lembrando que na maioria dos casos nós acordamos quando isso acontece ou pulamos para um outro sonho automaticamente. Tá? Aqui é uma forma de não conseguir caminhar nos sonhos, de ficar paralisado, mas em razão da atividade do espírito fora do corpo. É diferente do que nós explicamos lá no começo, que é um medo em razão de estar vivenciando uma situação na vida real. Isso acaba refletindo no sonho e no sonho você não consegue se movimentar, é o sentimento de medo de errar. Aqui já é a atividade do espírito fora do corpo e aí você não consegue, o espírito não consegue se mexer em razão de estar num local preso, energizado. Essa sensação é transmitida até o seu subconsciente. O subconsciente trata de preencher algumas lacunas, criando algumas histórias, mas também vai se envolver de não conseguir caminhar, de ficar estagnado. Tá? Essas duas hipóteses que podem ocorrer quando nós não conseguimos caminhar no sonho. Se você ficou com alguma dúvida, tá? Eu acredito que algumas pessoas que assistiram até aqui tenham ficado. Não se acanhe de perguntar nos comentários a sua dúvida. Eu estarei orientando, resolvendo essa dúvida para vocês. Se vocês tiveram um sonho em que envolveu isso de ficar parado, não conseguir caminhar, estagnado, não estão conseguindo, por exemplo, diferenciar se for um sonho reflexivo, um sonho espiritual, se vocês quiserem relatar esse sonho no comentário, fazendo o questionamento com relação a ele, podem fazer que eu estarei lendo e orientando da forma correta como vocês podem entender que tipo de sonho foi e eu vou estar ajudando vocês também a interpretar, às vezes até resolver qual é essa situação fora que está causando essa paralisia, esse medo de errar ao resolvê-la. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!